Graça e paz, irmãos. Uma noite renovada de cuidado para com cada um de vocês. Eu vou fazer a leitura em Mateus, capítulo de número 5, do verso 17 ao verso de número 20. Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. As Escrituras, elas assim dizem: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que um dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Amém. Vamos fazer uma oração. Nosso Deus, no dia a dia, Pai, nós vemos a dificuldade, nos defrontamos com ela, Senhor, quando olhamos para a extensão de cada um dos teus mandamentos e vemos como ele é abrangente e como envolve toda a nossa vida. Sabemos também, Senhor, que o teu Espírito está trabalhando em nós, está agindo no coração de cada um dos teus filhos. E, Senhor, porque o teu Espírito está em nós, nós sabemos, Pai, que temos condições para melhorar a nossa vida segundo a vontade do Senhor, Pai, no cumpri-la a cada dia, porque o Senhor é quem efetua em nós o querer e o realizar, e nós, Senhor, sabemos disso. Nos ilumine no estudo da Tua Palavra mais uma vez, Senhor. Conduza-nos pelos trilhos, Senhor, do conhecimento da Tua vontade. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar a Deus, hino 112 do Inário Novo Cântico, e depois nós voltamos para continuar estudando a Palavra do Senhor. Jesus me promete sempre comigo estar, comigo estar, comigo estar. Sim, Jesus me promete sempre comigo estar. As luzes do mundo se apagarão, os dias mais belos breve passarão. Jesus, luz do mundo, não se extinguirá.
seus braços eternos hão de me guardar. Sim, mesmo no fogo que me vem provar, meu Senhor me promete sempre comigo estar, comigo estar, comigo estar. Sim, Jesus me promete sempre comigo estar, comigo estar, comigo estar. Sim, Jesus me promete sempre comigo estar. Amém. Que promessa rica e abençoada. Meus irmãos, chegamos ao 10º mandamento que encontramos em Êxodo 20. Nós caminhamos por ele, vimos os aspectos que particularmente eles apresentam e a extensão que eles têm na vida da igreja, na vida do povo de Deus, na vida dos seus amados filhos. E assim, irmãos, nós chegamos a um mandamento que, em particular, relaciona-se com todos os demais. Não cobiçarás. Esse é o 10º mandamento da lei de Deus. Êxodo 20:17 diz assim: Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Assim está registrado dentro da palavra de Deus. Vamos olhar um pouco para o espírito da lei. É um mandamento e o espírito da lei, o que de fato ele tem como representação e até onde está a extensão de cada um desses mandamentos e particularmente desse que nós estamos estudando nesse dia. Nós vamos a uma definição geral do que significa esta palavra, a palavra cobiçar. Primeiro, fixar o desejo em ou sobre alguma coisa. Desejar ardentemente, ambicionar. Desejo de ter mais. Ávido por ter o que é dos outros. Avaro de lucro, cobiçoso. Amor ao dinheiro. São expressões que vão, de forma geral, definir o que significa não cobiçar. Nós já vimos, então, que cobiçar envolve muito mais do que simplesmente querer o que é de alguém. Envolve uma atitude que que é externada, mas que tem algo grande por trás dela. Todos os outros mandamentos que vimos, os 4 referentes à nossa obrigação, nosso compromisso, nosso dever para com Deus, e os outros 5 mandamentos que dizem respeito à nossa obrigação, ao nosso dever com relação ao nosso próximo, ligam-se diretamente a esse 10º mandamento. Todos eles podem ser, meus irmãos, avaliados pelos atos externos, todos eles. Por exemplo, nós podemos aparentar estar cultuando a Deus. Podemos aparentar qualquer outro dos mandamentos que estão aí, a aparência ser vista. No entanto, nós
olhamos e vemos, meus irmãos, que enquanto esses mandamentos todos podem aparecer externamente e fazer aquilo que se está demonstrando de modo escondido, nós vamos ver que com esse mandamento é diferente. Com os outros mandamentos é possível chegar, aparentar uma coisa e ter outra coisa dentro do coração. Mas com o 10º mandamento não dá mais. Não dá porque a cobiça, ela não tem a sua ação simplesmente externa. É um ato que vem do coração que acaba se externando e que não tem como ser contido. Ou não se cobiça. Ou então, dentro do coração se cobiça e o pecado ele começa a se consolidar ali. A quebra desse mandamento, ela começa e termina dentro do coração de alguém. E, meus irmãos, nunca nos esqueçamos que mesmo que nós não consigamos olhar para dentro de nós, mesmo que alguém não saiba se estamos ou não cobiçando, Deus conhece o íntimo, o interior de cada um de nós. Nós nunca podemos nos esquecer disso. Quando a cobiça se externa, quase certo e seguro que outros mandamentos também estão sendo quebrados. Quando o pecado da cobiça se manifesta, outros pecados também estão presentes na vida daquele que quebra o 10º mandamento. Os outros dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com as pessoas. A cobiça, invariavelmente, ela tem uma relação com as pessoas que estão à nossa volta, quer seja de maneira direta ou de maneira indireta. O que a gente aprende com esse mandamento? Primeiro, que Deus ele está nos ensinando que o íntimo de cada um é o que de fato importa. Não apenas aquilo que nós externamos, mas aquilo que está dentro do nosso próprio coração. Nós vamos observar que cada um dos mandamentos que nós já estudamos, eles vão se cumprir perfeitamente, de maneira adequada, de maneira própria, dentro dos nossos corações. Não é simplesmente no ato externado. O ato externado para Deus pode não representar muita coisa, ou não representar absolutamente nada, ou representar até mesmo o pecado, porque estamos externando uma coisa e estamos com outra dentro do nosso coração. Meus irmãos, assim que nós observamos Deus querendo que nós observemos cada um deles dentro de nós, e não simplesmente aparentar que nós estamos vivendo esses mandamentos. Quando da escolha de Davi para suceder Saul como próximo rei de Israel, nós vemos registrado aqui em 1 Samuel 16:7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Davi, ele não tinha postura para ser rei, ele não tinha nada que pudesse, olhando, qualificá-lo como rei. Saul tinha tudo. No entanto, Saul tinha tudo, mas faltava-lhe o essencial. Davi tinha o essencial. Então Deus o escolhe para a sucessão do próximo rei, para a sucessão do trono de Israel como próximo rei. Deus, ele vê, meus irmãos, o nosso coração. Jesus diz que o mandamento, meus irmãos, ele pode ser quebrado sem que externamente ele aconteça. Ele pode ser quebrado dentro do coração, sem que o ato externo venha a se realizar. A sequência do texto que nós lemos, né? Eu li do verso 17 ao verso 20, né? Eu li esse início,
ele vai mostrar a nós o sentido dos mandamentos do Deus Todo-Poderoso. Vai dar ali o espírito da lei, e não apenas a secura da lei. Né? Por exemplo, nós observamos Jesus afirmando aqui: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Jesus diz: eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal, e quem lhe disser tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Aqui Jesus está trazendo o espírito da lei e mostra que vai muito além simplesmente do que a lei determinava secamente e a interpretação e o sentido que os religiosos passaram a dar a ela. Quem matar estará sujeito ao julgamento. Né? Jesus diz: é mais do que isso. O que vem como um externar, né, de um ato externo que é pecado, ele só é um agravante do pecado que já está no coração. Então não é necessário, segundo Jesus nos apresenta aqui, esse ato externo para que o pecado ele aconteça. Se fizermos isso dentro do coração, meus irmãos, o pecado já se instalou, o mandamento já foi quebrado. E aí nós vamos descobrir que nós precisamos muito da misericórdia de Deus, nós precisamos muito do ato renovador de Jesus na cruz, pagando a dívida por nós e a nossa sujeição a Ele em um ato de contrição, de humildade, de arrependimento. Nós teremos no nosso estudo de caso aqui análise de duas situações bem próprias e bem distintas. Uma delas, a do jovem rico, e a outra delas que envolve a amizade entre Jonatas e Davi. Nós vamos começar com o jovem rico. O texto é de Mateus 9, de 19, de 16 a 26. Jesus afirma que os mandamentos, eles são atuais. Texto que nós lemos. Jesus disse: eu não vim para revogar a lei ou os profetas, eu vim para cumpri-la. Então ele está afirmando aqui que os mandamentos de Deus continuam em vigência, não para a regeneração, não para a redenção de ninguém, mas dentro da redenção e da regeneração, para que estejamos mais próximos de Deus através do processo de limpeza e purificação que Deus opera em nós, que é a santificação. Nós vamos lá para a história do jovem rico. Né? Nós vemos que ele quebra esse mandamento. Né? Ele quebra o 10º mandamento. Ele, meus irmãos, tinha consigo que ele era alguém que agradava a Deus, porque ele estava cumprindo tudo aquilo que entendia ser o cumprimento da lei. Ele era bem religioso nesse sentido. Só que o espírito da lei que nós acabamos de ver é algo que ele não tinha dado atenção ainda, ele não havia percebido. Então ele chega, né, para Jesus, ele conversa com Jesus e ele quer saber de algo. Ele quer saber algo que o incomodava. Com certeza esse jovem ele estava muito mais interessado naquilo que ele podia demonstrar do que com o que estava dentro do seu próprio coração. Ele era cumpridor da lei, mas incomodado. E tão incomodado que em sua consciência que ele vai até Jesus. Ele chega para Jesus e faz uma pergunta a Jesus. Ele queria saber o caminho que levava para a vida eterna. Ele diz: mestre, o que eu preciso fazer de bom para herdar a vida eterna? Aí Jesus já mostra a ele que
o conceito dele estava equivocado, que a bondade só está em Deus, né? Deus é perfeitamente bom. Então ele está incomodado com relação à vida eterna. Ele queria saber, além do cumprimento da lei, do tudo que ele estava fazendo, o que ele precisava fazer para que ele conseguisse. Então o que Jesus faz? Jesus, meus irmãos, ele abre um confronto ali, um embate de coração. Jesus confronta a sua atitude de superioridade e uma aparente ausência de pecado com a necessidade real que ele tinha dentro do seu coração. Qual era a real necessidade do coração daquele jovem? Bem, Jesus então traz ali as obrigações morais da lei. Né? Ele traz ali 5 mandamentos. E mandamentos que estavam relacionados com as pessoas. E ele vai enumerando um a um. Jesus só não cita para o jovem o 10º mandamento. Quando ele está fazendo isso, Jesus não está desprezando o 10º mandamento. Mas Jesus está colocando o 10º mandamento em evidência no citar aqueles outros 5 mandamentos que dizem respeito ao relacionamento com as pessoas, aos deveres com a pessoa. Jesus não afirmou, não cobiçarás. Ele não disse isso como ele disse ao jovem os mandamentos anteriores. Ora, é interessante que o que Jesus faz aqui é colocá-lo para pensar. Jesus apresenta para o jovem uma situação que, se fosse cumprida, esse mandamento estaria sendo cumprido também. Se não cumprisse, esse mandamento ele estaria sendo quebrado. E a evidenciar no coração daquele jovem a ausência desse mandamento. E as Escrituras dizem que se quebrar um mandamento, os outros também estarão quebrados porque eles estão ligados. Jesus disse a ele, vê o que te falta, né? Ele falou assim, mas tudo isso já tenho observado, né? E outros falam, o que me falta mais? Jesus diz a ele, falta vender as suas riquezas, doar tudo aos pobres, depois você vem e você me segue. Meus irmãos, aquele jovem tinha muita riqueza e ele cobiçava muito os bens que ele tinha, muito mais do que qualquer outra coisa. A escolha estava em seguir a Jesus e deixar sua riqueza, ou ficar com a riqueza e abandonar a Jesus. Conhecemos a história, né? Esse jovem cobiçava muito mais os seus bens do que qualquer outra coisa que existia ali e podia existir de imediato ou não, até um pouco mais distante dele. Dentro do coração, meus irmãos, ele já tinha quebrado esse mandamento. E quando ele faz isso, provavelmente aí ele quebra outros mandamentos também. Ele cobiçava os seus bens, ele amava os seus bens acima de qualquer outra coisa. E quando isso acontece, meus irmãos, o mandamento de Deus, ele é quebrado. Dentro do coração desse jovem, ele tinha quebrado o mandamento e uma coisa vai acontecer. O coração desse jovem, ele é desnudado e, meus irmãos, a máscara religiosa cai e mostra o que estava dentro, de fato, do seu coração. Nós não devemos, nós não podemos nos enganar, meus irmãos, de forma nenhuma. O que Jesus espera de nós olhando para esse mandamento e o exemplo do jovem rico, senão que nós olhemos para dentro de nós constantemente, analisemos o nosso coração segundo o todo
da lei de Deus e analisando, encontrando as transgressões dentro do nosso coração, chegarmos diante do trono da graça do Senhor e nos arrependemos, porque é o que Ele quer de cada um de nós, é o que Ele determina a cada um de nós. Nós precisamos tomar muito cuidado, meus irmãos, para que Satanás ele não use situações que estão diante de nós e que podem provocar em nós a cobiça. Nós precisamos tomar cuidado, porque se isso acontecer, nós estamos, meus irmãos, sendo levados a quebrar os outros mandamentos da lei de Deus também. Quando pecamos, meus irmãos, Deus não sai de nós, Espírito não sai de nós, nós não perdemos a condição de salvos. Mas nos afastamos de uma relação de comunhão com Deus. E para a nossa vida isso é de profunda tristeza. Vamos um pouquinho mais à frente, analisar a história de Jonatas e Davi. Vamos dar uma olhadinha nessa história. Esses dois ainda jovens, né, eles começam a sua amizade logo depois de um episódio muito conhecido. Os filisteus e o povo de Israel, eles estavam em guerra. Estavam acampados em dois pontos estratégicos, né, em montes, montanhas, e eles, de um lado para o outro, eles se preparavam para guerrear. E diariamente, meus irmãos, o grande herói dos filisteus, Golias, um homem alto, 3 metros de altura, ele saía e ele desafiava o povo de Israel, pedindo que mandassem até ele alguém para lutar. O povo de Israel olhava para aquele homem preparado para a batalha, né? Ele, o escudeiro, indo à frente, com a enormidade de todo aquele traje que paramentava ali para a luta, né? Eles temiam. Saul, ele oferece a sua filha em casamento e oferece até bens para aquele que enfrentasse o gigante e o vencesse. E nessa época, exatamente nesse tempo, Jessé havia enviado Davi aos seus irmãos que estavam na guerra e levando a eles alimento. E quando Davi chega, ele chega exatamente no momento do desafio de Golias. Davi, ele fica irado e resolve então desafiar e diz que em nome do Senhor ele iria contra o filisteu. E de fato foi o que aconteceu. Saul tenta colocar nele a sua armadura, não serviu, ele não estava acostumado com ela. Ele ainda não era ele não era alto, não era tão grande. Tudo que ele faz é passar num rio, pegar 5 pedras lisas, colocar na sua sacolinha de pastor e vai contra aquele filisteu que zomba de Davi, e bastou uma pedrada para que Golias caísse, e Davi vai sobre ele, corta a cabeça e derrota o gigante. A partir desse momento, surge uma amizade muito preciosa, rica e desinteressada entre Jonatas e Davi. Jonatas, filho de Saul, começam a travar a sua amizade logo depois desse episódio da vitória entre o gigante Golias e o pequeno Davi. É interessante que Saul começa a tratar bem a Davi.
E as Escrituras dizem que Jonatas se apega a Davi numa amizade muito profunda. O capítulo 18 de 1 Samuel, nos 3 primeiros versos, dizem assim: Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Um amor autêntico, um amor sincero, que surge ali, uma amizade sincera. Se nós pensássemos de forma humana, Jonatas, ele tinha tudo para invejar Davi. Tinha tudo. Tinha tudo para trazer em seu coração uma situação que o levaria até mesmo a pecar. Ele era filho de Saul, e como filho de Saul, ele tinha direito sucessório ao trono. Ele era o seu herdeiro. E não era desconhecido o fato de que Davi já havia sido ungido como próximo rei. Ele tinha, Jonatas, todos os benefícios que a sua postura como aquele que era o príncipe teria. E aquilo que estaria em suas mãos posteriormente, quando ele assumiria o reinado sobre Israel. Deus decidiu escolher Davi como sucessor de Saul e vai prepará-lo para ser o próximo rei de Israel. Apesar de Jonatas firmar uma amizade muito grande com Davi, Saul não conseguia engolir o fato de que Davi seria o próximo rei no seu lugar. Analisando a história de Saul, de Davi, nesse período, nós vamos ver que o ódio de Saul por Davi era um ódio de morte. Ele tentou matar Davi por várias vezes. Dentro do próprio palácio, ele tentou matar Davi atirando lança contra ele. No entanto, a gente vai olhar para o filho de Saul e vamos ver que enquanto o pai ele está cobiçando ali, querendo demasiadamente aquilo que já não seria seu, Jonatas, ele honra ao 10º mandamento, não cobiça absolutamente o que Davi estaria assumindo, e não há dúvida nenhuma, ele acaba se tornando um exemplo para nós. Aqui nós vemos o exemplo de uma amizade desinteressada. Uma amizade que nunca foi alimentada por inveja, por cobiça, ou por qualquer coisa que é do outro e quisesse para si. Jonatas, meus irmãos, com esta postura exemplar, ele vai honrar a um 10º mandamento de Deus. E nunca nos esqueçamos, aqui está um exemplo de fidelidade ao mandamento, que é um exemplo para a vida de cada um de nós. Quando nós entramos no Novo Testamento, nós vamos ver que o Novo Testamento ele trata disso de uma maneira muito intensa. E vamos ver alguns aspectos aqui. Vamos lembrar o que significa cobiça? Né? A cobiça significa aquele desejo muito forte, intenso, um desejo que não é direcionado para aquilo que é o correto. E, meus irmãos, esse desejo acompanhado de ansiedade e de falta de submissão aos planos de Deus, ele desemboca exatamente lá, em ser uma pessoa que cobiça, uma pessoa que não dá olhos a esse mandamento. Vamos lembrar que o desejo intenso, ele vai estar no nosso coração. Não tem como fugir disso. Só que todo desejo intenso deve ser um desejo intenso pelas coisas boas que são nos ordenadas por Deus.
O nosso desejo intenso deve ser por Deus e pela sua vontade e pelo seu querer, e não por coisas que, meus irmãos, nos afastam do Deus Todo-Poderoso. Vamos ver 3 textos da palavra de Deus. 1 Coríntios 14:1 diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Meus irmãos, seguir o amor, procurar aquilo que realmente nos dá segurança e firmeza dentro do desejo que a gente deve ter no nosso coração. Essa procura por aquilo que é do Senhor. Hebreus 11:16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Esse desejo profundo deve fazer parte da nossa vida. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. E 1 Pedro 2:1 e 2. Despojando-vos de toda maldade, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Um desejo ardente. Pelo quê? Desejo ardente pelo verdadeiro, genuíno e autêntico alimento espiritual. Nós estamos vivendo um período de um exaltar muito grande da busca pela felicidade, busca pelo contentamento. Satisfação e contentamento em qualquer situação, mesmo naquelas situações mais difíceis. Confiantes em Cristo e no propósito de Deus, são o segredo de uma vida tranquila e uma vida serena. A confiança em Cristo e nos propósitos de Deus são, meus irmãos, o que trarão para nós satisfação e contentamento independente da situação. Conhecemos esse texto, Filipenses 4, 11, 12 e 13. Paulo diz: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa busca pela felicidade tem sido a porta de entrada para que quebremos o 10º mandamento da lei de Deus. Essa busca pela felicidade, esse entender que precisamos ser felizes. Essa busca, meus irmãos, tem gerado ansiedade nos nossos corações. E uma ansiedade que nos leva a uma situação angustiante de querer ser feliz. O problema é que essa busca, geralmente, ela vai se fundamentar em querer os valores que não são os valores que Deus fundamenta para que nós os vivamos. Pelas Escrituras, nós vamos descobrir, meus irmãos, que o viver de maneira correta o 10º mandamento, não há outra maneira, esse é o caminho para a verdadeira felicidade que é tão buscada. Um coração que não cobiça, meus irmãos, é um coração que consegue viver tranquilo, é um coração que consegue viver feliz, é um coração que consegue viver em paz. Jesus vai nos ensinar isso quando ele vai falar sobre a ansiosa solicitude da vida em Mateus 6, de 25 a 34. Você pode ler depois, né? Reler, né? Acredito que você já deve ter lido muitas e muitas vezes esses versos. Jesus está nos ensinando aqui quais são os passos para que alguém viva contente, né, em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, chegando aqui para um final, a cobiça, ela não deve ter lugar
na caminhada da vida de um cristão. A cobiça não pode ter lugar, meus irmãos, dentro do nosso coração. A cobiça só vai nos tornar infelizes, inseguros, vai trazer só dissensão, vai trazer em nós, meus irmãos, um desejo por coisas que tomarão conta do nosso coração e nos levarão ao afastamento da comunhão com Deus. Portanto, que o nosso desejo ardente de coração seja um desejo ardente por Deus, pelo seu querer, pela sua vontade, por tudo aquilo que é santo, revelado por Deus dentro da sua palavra. Em Cristo, meus irmãos, Deus continue a nos abençoar e a nos renovar. Nós vamos louvar a Deus com o quarteto Átrios e depois voltamos para encerrar o nosso estudo dessa noite. Foi uma linda manhã, quando o sol surgiu em Jerusalém. Maria se levantou para velar o seu Senhor. Foi uma linda manhã, Maria saiu de Jerusalém. Foi anjo Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome, porque Jesus ressuscitou, está vivo, vai voltar para nos buscar. Amado Deus, obrigado, Senhor, pelo ato misericordioso do Senhor conosco, nos dando conhecer a tua vontade e que nós sejamos pessoas que entendam o espírito da lei e não simplesmente a legalidade que há nela. Nos ajude para que isso aconteça, Senhor. Que tenhamos compreensão melhor a cada dia da tua palavra, da tua vontade, da tua verdade, ó Deus. Nos abençoe. Nos renove, Senhor, em cuidado, graça e sabedoria, Pai. Obrigado pela
Graça do Senhor sobre a nossa vida. Nos dê uma noite boa para descansar, Senhor. E nos prepare assim para a caminhada no dia de amanhã. Obrigado, Senhor, por tantas vidas que têm sido renovadas com a graça do Senhor através dos cuidados médicos. E obrigado também porque o Senhor tem confortado famílias que têm perdido pessoas que amam. Cuide de cada um. Guarde-nos, a Deus. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo continue conosco. Seja com todo o povo de Deus, agora e por todo sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus guarde, Deus cuide da sua vida. Amém. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmo 23, 4. O medo é o sentimento que mais debilita uma pessoa. O medo penetra o coração, envenena o espírito e paralisa a alma. O medo pode afetar você emocionalmente, mentalmente, espiritualmente e até fisicamente. No entanto, quando se fala sobre o medo, há algo que arrepia muitos: o medo da morte. Uma vez alguém disse que temia a morte por causa do desconhecido. Todos enfrentam a morte apenas uma vez e não sabem como passar por ela. Sem Deus, o homem teme a morte, mas com Deus ele não precisa temer. Davi conhecia o vale perigoso e escuro e quando escreveu o verso 4, penso que refletia sobre a morte. Ele não expressava dúvidas de que caminharia por aquele vale. E esse é o ponto com relação à morte, já que ela não é uma questão de se, e sim de quando. Anualmente, o pastor conduzia as ovelhas das terras baixas estéreis e áridas para onde fosse mais fresco e melhor. Essa viagem podia levar tempo, mas a única rota era através do vale. O nome desse vale não é o Vale da Morte, é o Vale da Sombra da Morte. Você sabe o que é uma sombra? É uma imagem sem substância e isso é muito significativo. Quem faz do bom pastor o seu pastor não enfrenta a morte, mas somente a sombra da morte. Pensando sobre a morte, não é sem razão que Davi afirmou: não temerei mal algum, porque tu estás comigo.